Excelentíssimo senhor presidente Átila Lira, excelentíssimo senador, meu amigo Elmano Ferrer, aqui também saúdo com muita alegria esse grande prefeito de Campo Maior, meu amigo Ribinha. Me permita, em nome dessas autoridades, poder saudar a todos e a todas. Senhores deputados, senhoras deputadas que também nos escutam nesse momento pelos meios de comunicação desta casa, minhas senhoras e senhores que acompanham esta sessão pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara, que nesse momento também divulga este importante momento, minhas senhoras e senhores que aqui vieram render homenagem aos heróis e heroínas do Genipapo. Inicio esta fala saudando o povo do Piauí, do Maranhão, e aqui eu destaco a presença do nobre deputado Hildo Rocha, com muita alegria, já vendo ali também o deputado Marcelo Castro, mas também amigo do Ceará e do Pará, todos descendentes dos combatentes pela liberdade. Inicio ainda agradecendo a presença de todos e todas que atenderam o nosso convite para participar dessa sessão solene que trata da Batalha do Genipapo, episódio histórico que completou, agora no dia 13 de março último, 194 anos daquele momento histórico. A mensagem que eu lhes trago hoje é de resgate da história do protagonismo popular da independência do Brasil. Para que o Brasil conheça e reconheça uma parte importante de sua história, construída pela corajosa resistência do povo do nosso país. Solicitei essa sessão solene como mais um espaço para divulgar um importante episódio da luta pela independência do Brasil, que ficou fora dos livros de história. E também para homenagear a coragem dos heróis do Genipapo, trabalhadores que enfrentaram o exército fiel à coroa portuguesa para libertar o Brasil do domínio dos colonizadores. Eis a história. No ano de 1823, 6 meses após o grito da independência de 7 de setembro de 1822, à margem do Ipiranga, a corte portuguesa se recusava a reconhecer nossa independência e pretendia desmembrar as províncias do Piauí, Maranhão e parte do Ceará e o Grão-Pará, definido como meio norte, para manter o norte da ex-colônia fiel à coroa lusitana. O major João José da Cunha Fidié, comandante das armas em Oeiras, então capital da província do Piauí, era o encarregado de defender os interesses do colonizador. Ele era um experiente militar que tinha atuado em guerras napoleônicas. Mas a força de Fidié não bastava. Ele encontrou resistência. No Piauí, tivemos o levante de Parnaíba em 19 de outubro de 1822, para onde Fidié partiu para sufocar o movimento rebelde. Nesse intervalo, foi feita a Declaração de Independência de Oeiras, em 24 de janeiro de 1823, obrigando Fidié a retornar, período em que ele foi surpreendido pelos revoltosos do movimento de Campo Maior, liderados pelo alferes Leonardo das Dores Castelo Branco. Nossos combatentes eram cerca de 2.000 pessoas, entre piauienses e cearenses, sem nenhum treinamento militar. Lavradores, pescadores, vaqueiros, escravos, sertanejos aliados a militares da tropa nacional. Conta a tradição oral que nossos guerreiros enfraqueceram a tropa de Fidié, soltando os cavalos e jogando mantimentos e armas dos soldados no riacho Genipapo. Porém, no confronto desigual, com velhas espadas, facas, pedras e paus contra canhões e armas, nossos heróis foram massacrados na batalha sangrenta, onde centenas perderam suas vidas e outras centenas foram para a prisão. Esta foi a Batalha do Genipapo, às margens do riacho do mesmo nome,
onde hoje se localiza a cidade de Campo Maior, aqui, ora dirigida pelo nosso querido prefeito Ribinha, mas que tivemos lá esse grande prefeito Paulo Martins, de onde temos também, né, a alegria de estar aqui com a sua presença, do Paulo Martins, do querido deputado Aloysio Martins. No histórico 3 de março de 1823, que marcou o protagonismo de províncias do norte nas lutas pela independência do Brasil. Apesar do massacre, a batalha enfraqueceu e impôs baixa ao exército de Fidié, além de ter inspirado e encorajado outros movimentos. Durante a retirada das tropas da coroa, um destacamento de soldados da cidade de Sobral, Ceará, atacou e tomou parte das armas do exército de Fidié. Em julho de 1823, Fidié e suas tropas foram cercados por piauienses, maranhenses e cearenses e forçados à rendição. Foi quando se consolidou a independência do Brasil. A Batalha do Genipapo, por seu protagonismo, foi uma etapa importante no processo de emancipação da colônia brasileira, que até então estava sob o domínio de Portugal, mesmo após a independência ter sido proclamada em 7 de setembro de 1822. Uma etapa, frise-se, protagonizada pela força popular. Não tivesse existido essa batalha, o Brasil seria dividido em dois, uma parte independente e outra continuaria colônia portuguesa. O fim da colonização beneficiou todas as gerações seguintes que nasceram livres. Porém, essa bela história ficou fora dos livros da história do Brasil por mais de um século, pois a história oficial foi contada pela elite que abomina a participação popular. Mesmo assim, a história, negada, excluída e escondida, se manteve viva, graças à tradição oral, atravessou o tempo, desafiando o poder, e está sendo resgatada, embora ainda não tenha ocupado o lugar de destaque que merece. Essa história é cada vez mais conhecida e difundida. E cá estamos para contribuir neste resgate. Senhoras e senhores, eu destaco deste episódio histórico a coragem e o desprendimento dos combatentes, abrindo caminho para que a vitória acontecesse logo depois. Destaco também o protagonismo popular na história do Brasil e o legado e o exemplo que esta resistência nos traz. A Batalha do Genipapo nos revela que a independência do Brasil não ocorreu de forma pacífica, como fizeram parecer por muito tempo. A história da nossa independência começou muito antes, com episódios marcantes como o martírio de Tiradentes, e terminou muito depois daquele 7 de setembro de 1822, em que Dom Pedro I gritou às margens do Ipiranga, em São Paulo. Depois daquela data, durante mais de um ano, ocorreram lutas violentas, confrontos diretos, e nessa luta se destacaram a participação popular. As lutas que fizeram a redemocratização do país e construíram nossa legislação trabalhista e de reconhecimento de direitos sociais, também foi feita à custa de luta que reuniu pobres, analfabetos, jovens, negros, trabalhadores, mulheres e homens, acima de tudo, pessoas que decidiram lutar. A luta deles tem um potencial mobilizador, que inspirou outros movimentos e resultou em desdobramentos relevantes para o desenvolvimento e a inclusão social do nosso país. Tudo isso nos mostra a força que o povo tem de fazer as mudanças necessárias para que haja justiça social. E encoraja nossa mobilização e participação, assumindo as bandeiras importantes para um crescimento inclusivo e justo. E, nestes tempos sombrios de golpe, para barrar os retrocessos sociais que têm feito o Brasil regredir dezenas de anos em menos de 365 dias. Senhoras e senhores, essa história que mostramos aqui hoje deixa claro que nem mesmo o poder e a violência da elite são capazes de impedir e esconder o protagonismo popular na construção do nosso país. Ainda hoje, a elite, interessada em perpetuar seus privilégios a partir
da usurpação das ações e da legitimidade conquistada por outros, esconde e manipula informações, exclui manifestações populares que não lhes interessam, manipula números, esconde imagem. E o resultado disso é que os nossos heróis, cujo sangue ainda cobre o sertão, são escondidos por quem ditou o texto da história, assim como é ditado hoje nas edições das notícias sobre o movimento e as versões unilaterais que criminalizam líderes e movimentos e manipulam consciências. O objetivo é descartar exemplos que poderiam ser seguidos, impedir a recriação da memória coletiva e, assim, evitar potenciais impactos na formação da identidade brasileira sobre a qual a elite não teria controle. Nossa intenção é o contrário. Nossa intenção é tornar conhecida em todo o Brasil a Batalha do Genipapo, tendo em vista seus impactos históricos, que foi a contribuição inestimável para a preservação da unidade nacional. Reivindico que a história seja reescrita, que seja reconhecida a importância dos heróis do Genipapo na construção da independência do Brasil. E que a história recente e a de hoje seja contada como de fato acontece, sem desvirtuar, reconhecendo a participação popular nas grandes conquistas. Para concluir, o Piauí sente-se honrado com a realização desta sessão solene. Peço licença para solicitar a transcrição na íntegra do hino do Piauí para que conste nos anais deste Congresso Nacional. Eram estas as minhas palavras por agora. Muito obrigado e agradeço de coração a presença de todos e de todas.